meu nome é Mário Rolando, ando a falar de pão, a comer pão e a apreciar pão há uns quantos anos. E por isso o que eu tenho tentado fazer é chamar a atenção para esse produto de gastronomia, de forma a que todos nós que passamos por ele, todos nós que o comemos, possamos dar mais valor do que aquele que tem sido dado. Eu li um livro, em tempos, com o título de 6.000 anos de pão, de um alemão que emigrou para os Estados Unidos, e até ler o livro, eu achei que fazia o melhor pão do mundo. Depois de ler o livro, eu sei que o pão é um elemento e alimento verdadeiramente espantoso, com muito mais valor do que um simples produto. O mesmo é dizer que se antes não havia o que comer ou comíamos menos, havia menos variedade, o pão estava presente na mesa, o pão estava presente nas nossas vidas, desde que acordávamos até que nos deitávamos, como suporte básico de vida. E por isso, quando a nossa sociedade passou a ter mais variedade de alimentos, nós deixámos de dar grande importância ao pão. O pão foi-se perdendo, o pão foi-se gerindo sozinho. E foi-se gerindo nesta coisa da economia, de se ganhar tempo e de se ganhar mais dinheiro em menos tempo. E a ideia que eu tenho é que temos o pão como temos os nossos pais. Sabemos que o pai e a mãe estão lá, sabemos que o avô e a avó vão estando lá, sabemos que a família está lá, que o irmão está lá. E nós sabemos que o pão está lá. Antes era um suporte básico de vida. Trabalhávamos por pão. Aliás, de uma forma metafórica, nós trabalhamos por pão, para termos dinheiro para comer. E por isso, a importância dele é fulcral. E não é o facto de a circunstância da nossa vida nos permitir comer mais coisas que devamos perder o norte ao pão. Dizer, e isto é importante, eu quero que fique marcado, são mais do que 6.000 anos de pão. Dizer que dos 7.000 milhões de pessoas que vivem neste globo, 800 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas não comem sequer, passam fome, nem sequer pão têm. E por isso a importância dele era maior do que aquela que há hoje. Quando o pão caía ao chão, dobrávamos-nos, apanhávamos o pão, limpávamos o pão, beijávamos o pão e voltávamos a comer. Hoje, parece estranho, mas hoje também há muita gente que passa de contentor de lixo em contentor de lixo à procura daquilo que tem para comer, dos restos que nós deitamos ao lixo. E a questão volta a ser a mesma. Pegarem pão que foi deitado por nós fora e que é reaproveitado, que é lavado na casa das pessoas e que é aquecido ou torrado, tornando novamente seco para matar a fome, suporte básico de vida. Dito isto, eu tenho para vós que se há alimento que marca o grupo, a comunidade, a nação, o país que nós somos, nós, todos os povos de pão, é o pão. Claramente é o pão. E por isso, na altura em que, ou no momento em que, ali nos anos 80, quando o país ganhou liberdade com o 25 de Abril, a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida melhoraram muito. Tivemos uns anos 80 e uns anos 90 cheios de abundância e perdemos a cor, o rastro ao pão. Nós todos, eu incluído também, somos culpados pelo facto de o pão ter perdido a sua importância, a sua dimensão. E porquê? Porque fomos comendo outras coisas. E à medida que fomos dando mais importância às outras coisas,
e lembrar que as grandes unidades de distribuição começaram ali nos finais dos anos 80. Quando passámos a dar importância às outras coisas, nós deixámos de ter olho no nosso filho, no pão. No meio disto tudo, o pão perdeu alguma qualidade. E perdeu alguma qualidade não porque os padeiros fossem menos bons, porque os empresários padeiros fossem menos bons, ou porque nós, clientes, com menos atenção, fôssemos menos bons e quiséssemos pão de menos qualidade. Acontece que, de facto, a vida de padeiro é só vida difícil. A vida de padeiro é só um peso. Ia para padeiro quem não sabia fazer mais nada. E, por outro lado, a vida de padeiro é a vida de um ser humano a trabalhar contra ciclo, contra a natura. E por isso, nós que temos a padaria aberta, nós, os mais velhos que tínhamos a padaria aberta às 7 horas da manhã e que tínhamos o pão disponível para nós durante o dia todo, nós não demos nunca importância àquele que fazia o pão. Nem ao padeiro, nem ao artesão, muito menos nos lembramos do moleiro ou da moagem. Muito menos ainda nos lembramos do agricultor. Fomos largando as terras, fomos perdendo moinhos de vento, moinhos de água, azanhas, e as moagens industriais foram tomando o espaço delas. E um espaço bem tomado, porque a diminuição da qualidade do pão, e isto é preciso dizê-lo com muito cuidado, e ele sim perdeu alguma qualidade, teve que ver com o facto de tanto os empresários de padaria como os padeiros terem querido muito melhorar o seu estilo de vida, as suas horas de trabalho noturno. E por isso apareceram, pela mão da indústria, uma data de aditivos, e eu não posso chamar a levedura um aditivo, e levedura fresca prensada, que veio melhorar a vida dos padeiros. Padeiros homens, padeiros humanos, padeiros sofredores, porque viviam durante a noite, e ainda vivem durante a noite, na maioria dos casos, e se deitam de madrugada às 6 da manhã, às 7, às 10 horas da manhã. E por isso, tudo o que a indústria veio oferecer ao padeiro para minorar, para diminuir horas de trabalho, minorar o esforço, o sacrifício, o sangue, suor e lágrimas de estar numa padaria durante a noite, foram coisas bem-vindas. Nós é que não estivemos atentos, porque esquecemos-nos que, de facto, o pão feito com farinha, sal, água e fermento de padeiro, leveduras frescas prensadas, bactérias lácticas, iscos, massas-mãe, massas velhas, tudo isto tinha um tempo. Esquecemos que o pão é um alimento fermentado. E se é um alimento fermentado, é fruto, é a etapa final de uma fermentação. Mais do que isso ainda, mas a fermentação é um processo. E se a fermentação é um processo, ela demora tempo, ela tem etapas que tem que cumprir, porque se não cumprir, o alimento final não é aquele que nós queremos. Lembrar a todos que os micro-organismos, há uns que nos provocam doenças, mas há outros que nos são amigos de longa data, que nos têm permitido conservar alimentos, modificá-los, torná-los melhores. Por exemplo, eu vou lembrar que com fermentações alcoólicas, e uma das fermentações no pão, nas massas de panares, nas massas de padaria, é uma fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica está presente na cerveja. Cerveja, pão líquido, e o pão, cerveja sólida, porque são alimentos feitos com os mesmos ingredientes. Mas também no vinho. Se não fosse esta possibilidade de fermentar
uva, sumo de uva, nós perderíamos grande parte das colheitas da uva. E por isso, para além destes, há muitos mais com fermentação alcoólica, mas dizer-vos também que se nós usarmos massa-mãe nos nossos pães, se nós usarmos isco nos nossos pães, para levedar, para fermentar os nossos pães, nós também estamos a falar de fermentação ácido-láctica, estamos a falar de fermentação láctica e, nesse caso, nós também temos o queijo. Imaginem a quantidade, os milhões de litros de leite que nós deixaríamos de aproveitar se não fosse a fermentação láctica. Por isso, o que aconteceu foi que deixámos todos nós, e eu enquanto cliente, vocês enquanto clientes, os vossos pais, os vossos avós também, os colegas padeiros, os professores de padaria, os restauradores, todo o grupo, toda a comunidade da hotelaria e do turismo, esqueceu-se do pão. E por isso ele foi sendo melhor nas condições de vida do padeiro, mas foi perdendo algumas qualidades. E o que eu tenho andado a tentar fazer ao longo dos últimos anos é tentar melhorar o processo. Não é eu melhorar o processo, é voltarmos ao tempo que nós tínhamos, ao tempo que nós dávamos à vida e às coisas da vida e aos processos das coisas, para que eles durem o tempo que a vida exige que eles tenham para ser aquilo que eles são. E por isso, nos últimos anos, a falar de massa-mãe, de isco, de inóculos selvagens, de leveduras selvagens e de bactérias lácticas, da tal fermentação alcoólica por um lado e da fermentação láctica por outro, o que eu quis foi chamar a atenção, por um lado, para a importância do pão, como alimento fermentado e para o processo de fermentação. Para que o pão pudesse ser, em termos nutricionais, em termos de saúde e em termos de gosto na nossa boca, tivesse paladar, tivesse sabor, flavor, cheiro, aroma e que nos desse prazer. Nos dias em que nós pegamos no pão e o metemos à boca e ele sabe muito bem, das duas uma. Ou estamos com uma fome de morrer, ou o pão que nós estamos a comer é muito bom. E quando o pão é muito bom, nem precisa de acompanhamento nenhum. E por outro lado, eu quero deixar e aproveitar este momento para dizer que, inclusive, e os cozinheiros que me desculpem, os chefes de cozinha que me desculpem, os pasteleiros e chefes de pastelaria me desculpem, mas às vezes, mesmo quando não há refeição, mesmo quando não há um doce, se houver pão e se eu tiver alho, se eu tiver azeite, se eu tiver um enchido ou um queijo e se eu tiver um vinho, eu passo muito bem. Eu tenho uma refeição privilegiada dos deuses. E por isso, este é que não pode faltar. Pode faltar a refeição, mas este não pode faltar, o pão não pode faltar. E por isso, hoje estamos numa encruzilhada. Tudo muda e vocês sabem melhor do que eu, a vossa geração sabe melhor do que eu, é uma perspectiva, que tudo muda a uma grande velocidade e muda à velocidade e com a importância de um clique com um dos dedos, seja no computador ou ainda mais no nosso telemóvel. Quando nós entramos em redes sociais e quando nós saímos de redes sociais, tudo o que nós pomos por lá e que fica lá e que fica para sempre tem um efeito imediato e pode ser um efeito imediato profundo e intenso e eterno ou não nos outros que passam por nós, que visualizam aquilo que nós pomos. E hoje, se a parte importante é termos um pão de qualidade, e termos um pão de qualidade é termos um pão que respeita os tempos da fermentação, como eu já disse, mas por outro lado, é termos um pão que seja um pão
a nossa cara. A cara de quem? A cara de uma nação. A cara de um país. A cara de uma comunidade, de uma província, do norte, do centro ou do sul de Portugal. O que nós vemos nas redes sociais é que toda a gente fala em, vou tentar dizer isto bem, sourdough. Toda a gente fala em massa madre, em lievito, em levain, chamem-lhe o que quiserem. Não importa. O que importa é saber que isto são inóculos, no sentido em que estão carregados de leveduras selvagens e bactérias lácticas, mas elas são do mundo. Elas não são lá de Espanha, ou de França, ou de Itália, ou dos países anglo-saxónicos. Elas são do mundo. Elas salvam-nos em muitas circunstâncias. E por isso, o que eu quero dizer é que temos que, por um lado, salvar o pão porque temos que lhe dar qualidade, respeitar o processo por etapas que é a fermentação, senão não temos as vantagens de a ter. E, por outro lado, fazer pão, mas pão da nossa comunidade, pão português. Não há o melhor padeiro, não há o melhor pão, não há a melhor massa, não há o melhor inóculo, não há. E eu ando na vida com o nariz empinado, com as minhas costas direitas, sem olhar nem para trás, sem olhar para o lado. E o que é que eu quero? O que é que eu quero que vocês queiram? Enquanto agentes de gastronomia, cozinheiros, homens de sala, homens do bar, pasteleiros, padeiros, homens da gastronomia, é que defendam aquilo que nós somos, a nossa identidade. E nós só valemos por sermos uns, únicos. E somos mais parecidos com aqueles que nascem connosco e que vivem connosco. E por isso temos algumas parecências daqueles que nascem em Lisboa, uns com os outros, aqueles que nascem em Trás-os-Montes, e nós no todo, por falarmos a mesma língua e por termos os mesmos costumes e tradições. Por isso vou voltar atrás. Sim, melhorar o pão por um lado em termos técnicos, há cada vez mais cursos, não aqueles que devia haver de norte a sul do país, há cada vez mais cursos, há cada vez mais livros, há cada vez mais ensinamento da técnica, e isso é importante e é bom, mas aliado a um outro fator que é jusante. Sabermos que isto de bom pão, com uma fermentação correta, com o terroir do nosso espaço vivido, tem de ser aplicado ao pão tradicional português, ao pão de Portugal. Eu aproveito para mostrar isto. O pão de Portugal. O pão de Portugal. Eu vou repetir. E aqui está o pão de Portugal, um dos livros de uma antropóloga francesa que veio dar importância ao pão de Portugal. Eu vou repetir com um volume mais alto. Ao pão de Portugal. E por isso, dizer que eu sou ativo nas redes sociais, elegi o Instagram como a minha rede preferida, onde estou melhor, e quando eu vejo 10 posts, 20, 100 de pão feito em São Francisco, do outro lado da América, em Nova Iorque, em Lisboa, em Paris, em Barcelona, em Madrid, e fugindo lá para este, passando pelos países da Ásia, que eram países de arroz, que vão abrindo cada vez mais padarias. O pão é todo igual, o pão não pode ser todo igual. Eu não posso pensar em França e pensar no pão de França. Se vocês pensarem no pão de França, qual é o pão que vocês elegem? Eu não vou dizer o nome. E se nós pensarmos no pão italiano, em que pães é que nós pensamos? E se nós pensarmos no pão espanhol, em que pão é que nós pensamos? E no pão português, em que pão é que nós pensamos? E eu penso nas nossas broas de milho, muitas, com centeio e com trigo. E eu penso na broa da Vintes. E eu penso no pão de centeio, de Trás-os-Montes e das Beiras. E eu penso no pão pequeno, que a maior parte dos países da Europa
que é um continente de pão, não têm. Eu penso no pão saloio, chamado também pão da padeira, pão de Mafra. Eu penso no papo seco, na carcaça, na bola, na biju. Eu penso no pão alentejano. Eu penso no primo do pão do Algarve. Qual é o espanhol que conhece o nosso pão? Qual é o francês? Nós conhecemos o melhor pão francês? O melhor pão francês não. Um pão icónico francês. É um pão bebé, com 50 anos, com 60 anos. A nossa broa de milho deu de comer, fez cultivar, fez colher, fez moer o cereal para termos farinha, para fazermos pão. Alimentou muita gente. Um pão, melhor pão do mundo não há, mas pão com importância, pão que nos defina, possamos eleger um desses pães. Possa o francês em Paris, ou em Lyon, em Nantes, ou em Madrid, o espanhol, ou o italiano em Roma, ou o catalão na Catalunha dizer pão português, ora bem, pão português, não, os homens têm lá. Os homens, os tugas, os portugueses têm lá, Portugal tem. Tem o pão da padeira, tem as belíssimas broas de milho. Eu não tenho vergonha, e vocês não têm de ter vergonha. O nosso pão, com qualidade, com a fermentação correta, é bem. Dizer que estes livros todos, o pão em Portugal, há de ser reeditado. Temos que ir à procura dele. Temos que ver quais são os pães que existem. Eu dizia que, há bocado, que nós temos um problema, que é uma geração antiga de fazer pão, pão rápido, e eu já expliquei porquê. Porque se sofria enquanto se fazia pão durante a noite, e o pão de hoje, das novas padarias que falam em sourdough, Deus do céu, as padarias novas, a lista dos pães, o menu dos pães é baguete, ciabatta, focaccia, bun. Não consigo. Temos aqui um problema. O pão antigo, nosso, tradicional, que perdeu alguma qualidade, e o novo, que é igual em todo o lado. Vamos perder o nosso pão alentejano, vamos perder o nosso pão da padeira, vamos perder as nossas broas. Não podemos perder. Quem abre novo não aceita os mais antigos. E os antigos não aceitam os mais novos. Tem que haver pontes. Alguém tem que fazer pontes. Eu quero fazer pontes entre um pão e o outro. E por isso, fazer uma homenagem do fundo do coração, mais uma vez, porque hoje faz 8 meses que desapareceu fisicamente entre nós a autora deste livro. Isto é a broa da Vintes, mas na edição antiga deste livro é uma massa de pão alentejano a entrar no forno. Faz 8 meses que desapareceu o nosso anjo do pão. Veio até cá para dizer: o vosso pão vale. As mulheres que fazem o vosso pão vale. A vossa comunidade vale. É única. E por isso, 8 meses de saudades, mas eterna. A doutora Moete Barboff é eterna. E é eterna aqui. É eterna naquilo que nos deixou. Isto é para comprar. Isto é para ler. Isto é para nos encher de orgulho por termos pães só nossos. E por isso, numa revista importante aqui do nosso país vizinho, há uma entrevista que é feita à doutora Moete Barboff, e daqui eu faço uma homenagem e digo um olá aos 2 filhos da doutora Moete. Há um jornalista muito importante e um autor de livros, e de livros sobre o pão de Pueblo, que é o pão tradicional espanhol, que escreve sobre a doutora Moete Barboff. É autora, é um espanhol importante, com importância na gastronomia espanhola, a falar de uma autora com importância na gastronomia portuguesa pelo pão. E não é só pelo pão, porque há uma data de pratos que se fazem com o pão. As sordas e migas, por aí fora. Agora deixem-me dizer aquilo que ele escreveu. Vou ler, vou traduzir. Autora de alguns dos livros mais importantes sobre o pão e sobre a cultura do pão na Europa.
Os seus livros inspiram e vão inspirar, tenho a certeza absoluta, que vocês não esquecem a Moët Barboff e não me esquecem aqui de fazer de lanterna. Inspirou e vai inspirar padeiros futuros, porque é uma voz fascinante e genuína e única do pão português. Ouvir a doutora Moët Barboff falar do pão, diz o jornalista, é ouvir o pão falar. Para terminar, porque duas coisas para terminar. Por um lado, dizer que ela estava preocupada com o facto de alguns dos nossos pães se perderem e dizer que os livros têm ajudado os padeiros profissionais a devolvê-los à vida. Mas eu quero terminar com a pergunta que o Ivan Yarfa fez à Moët Barboff. E a pergunta é: pode a doutora Moët Barboff eleger o pão de que mais gosta? E adoro isto. Se isto não for uma lição para vocês, ela tem sido para mim. Eu adoro isto. Vou pegar na resposta, vou fazer uma tradução e vou fazer um resumo. Mas é isto que eu quero deixar aqui hoje para vocês. É difícil eleger um pão só. Foi aquilo que eu disse. Não há o melhor padeiro, o melhor pão, a melhor massa, o melhor inóculo, a melhor massa-mãe. Porque cada pão tem um sabor e uma textura particular. Encanta-me a mim ter, em francesa, uma boa baguete estaladiça. Se calhar pela manhã, se calhar pela tarde. Mas eu tenho que dizer que me encanta também, gosto muito do nosso pão alentejano. Ela fez do nosso pão, o pão dela, da doutora Moët Barboff, pão alentejano. Ela escreve, ela diz com todas as palavras, feito com isco do Alentejo, com massa-mãe. Mas também gosto muito das broas de milho, das diversas broas de milho do norte do país, do norte litoral, da nossa broa da Vintes. Dizer-vos que o do lado esquerdo foi a primeira edição e ela morria a sofrer porque a fotografia não era aquilo que ela queria, de pão alentejano a entrar, de massa alentejana a entrar no forno. Mas ela ficou absolutamente deleitada com a fotografia que ela queria na capa para a posteridade, e fica aqui para a posteridade, na capa do livro Pão em Portugal, única no mundo, a nossa broa da Vintes. Que haja vida, saúde, que nós possamos partilhar, enquanto vivos, o nosso pão. Bem-ajam à Moët Barboff, à doutora Moët Barboff, que fez por nós mais do que qualquer um de nós nestas terras de Afonso Henriques. Um abraço para vocês.